A próxima dificuldade é a questão dos presets. Eu não vou gastar muito tempo me aprofundando nisso, porque eu acho também que não precisa, não é nada tão complexo assim, e também para a gente não ficar gastando muito tempo aqui do workshop com questões teóricas só. Mas uma das coisas que são muito marcantes na hora que você vai escolher o tipo de ambiência que você quer, é você pensar no tipo de espaço que você está querendo reproduzir. E aí, nesse sentido, eu acho que vale muito a pena você simplificar a coisa. Existem muitos tipos de presets, os caras dão até uma forçada de barra para tentar, né, fingir que tem muita coisa diferente para você raciocinar nesse sentido. Eu acho que isso acaba confundindo mais do que esclarecendo. Então, vamos pensar de forma mais simples, que isso vai ajudar. Então eu separei aqui os 5 principais presets que são os mais comuns de você encontrar nos plugins e dividi eles aqui em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo do Room e do Hall. Basicamente, Room e Hall são espaços que contêm paredes em torno. Tá? O Room pode representar espaços grandes também, mas é mais comum você encontrar representações de espaços pequenos no preset de Room. Então, sei lá, se você quer encontrar um espaço que seja semelhante a uma sala de estúdio, por exemplo, é bem provável que lá nos presets de Room você tenha alguma coisa nesse sentido, tá? Enquanto que os presets de Hall, apesar de também serem espaços com paredes em volta, o Hall geralmente trata de espaços maiores. Então, quando você buscar nos presets de Hall, é comum você encontrar associações com salas de concerto ou grandes catedrais, coisas desse tipo, entendeu? Então, dá para a gente pensar o uso de reverb só em cima desses 2 universos aqui. Room e Hall já seria suficiente para a gente poder escolher os 2 tipos de reverb que a gente utilizaria numa música. Já já eu vou falar sobre essa teoria da questão das dimensões do espaço, que tem a ver com isso aqui também. Tá? E existem outros presets que são também bastante comuns, que no caso é o chamber, né, que é um reverb de câmara, o plate, que é um reverb de placa, e o string, que é um reverb de mola. O que é isso? Num momento, numa outra época em que você ainda não tinha esses recursos digitais de softwares que recriam essas ambiências, a galera tentava ter alternativas para a criação de ambiências, certo? Então se desenvolveu tecnologias em outras épocas um pouco mais precárias para você criar reverbs de forma artificial, ok? Então, quando você fala de reverb chamber, o que é isso? É uma câmara de verdade, você tem uma câmara, o cara constrói uma salinha, geralmente com superfícies bastante reflexivas. Ele bota uma caixa de som ali, que vai reproduzir a fonte que ele quer, e ele bota uns microfones para gravar aquela fonte influenciada pela reverberação. Então ele grava aquela fonte com a atuação do reverb. Então existem plugins que fazem essa simulação do resultado de um reverb que é gerado através de câmara. Da mesma forma, você tem um reverb de placa. São máquinas grandes, que têm grandes placas de metal, que criam um efeito semelhante à reverberação quando essas placas são excitadas pela vibração do som. A mesma coisa é a questão das molas, né? Primeiro vieram as placas, depois vieram as molas. Então você tem reverb de mola. Isso é muito comum em alguns amplificadores aí mais antigos, né? Tem reverbzinhos de mola. Isso é uma reverberação que é criada a partir da excitação, da vibração daquelas molas. Então esses 3 aqui são plugins que simulam alternativas do passado para se gerar reverb de forma artificial. Quando que eu acho que isso aqui é interessante? Quando você está focado em alguma característica, né? Então, por exemplo, esses reverbs, tipo plate e chamber, eles tendem a ser reverbs um pouco mais densos.
certo? Então, se você quer, de repente, numa determinada track, numa caixa de bateria, por exemplo, botar um reverb que dá um pouco mais de corpo na coisa, você pode pegar esse caminho. Ou então, se você quer trabalhar numa pegada mais vintage, né? Vamos dizer que você produz um som que seja um som com uma pegada mais vintage e você quer reproduzir um pouco desse modo de trabalho, desse mecanismo de trabalho que estúdios clássicos utilizavam, você pode usar esses reverbs aqui também, tá bom? Vamos seguir. O outro erro, outra dificuldade, né, é a questão dos parâmetros. Então, eu vou dar um geral aqui, né, explicando esses parâmetros. Esse slide vai ficar disponível para vocês poderem baixar, tá? Então não precisa se preocupar em decorar isso aqui, depois vocês vão poder ler de novo e entender. Existem outros artigos na internet que você consegue compreender esses parâmetros. Para os plugins que você já gosta de usar, é interessante que você leia o manual, porque ele vai fazer uma descrição do que são esses parâmetros aqui, mas de maneira geral são parâmetros relativamente comuns de você encontrar em diferentes plugins, e quando você bate o olho você já sabe mais ou menos do que se trata, tá bom? Eu acho que eu não passei a dica aqui. Ah, tá. Opa, calma aí que eu acho que eu pulei aqui. Ah, tá. Aqui nos presets eu esqueci de dar a dica, ó. Hum e How refere-se a ambientes naturais, né? Chamber, Plate e Spring refere-se a alternativas para se criar as ambientes. Então, são as duas categorias. Só para não passar batido. Então, agora a gente pode falar dos parâmetros de reverb, depois a gente fala dos parâmetros de delays, que são pouquinhos, é muito mais fácil pensar delay do que pensar reverb, tá bom? Então, reforçando a ideia. Geralmente esses parâmetros aqui, você vai encontrar, todos esses aqui, e outros mais ainda, você vai encontrar em reverbs de modelagem. Reverbs de convolução não é comum você encontrar todos esses parâmetros para você poder manipular, tá bom? Então, quais são os reverbs, quais são os parâmetros principais que você tem que ter um mínimo de entendimento a respeito? São esses aqui. Decay. O que é o decay? O decay é tempo de decaimento do reverb, ou seja, é a duração do reverb. Quanto tempo qual é o tempo de prolongamento que dura a reverberação? Esse é o decay, é um dos parâmetros mais importantes para você manipular e definir o seu reverb. Depois você tem o pré-delay. O que é o pré-delay? É o tempo, é o intervalo que existe entre a fonte e o reverb em si. Né? Então, até começar de fato a primeira reflexão do reverb, esse intervalo é o pré-delay. Se você tem pré-delay muito baixo, pré-delay zero, significa que a fonte ela acontece, que o reverb ele vai ser desencadeado imediatamente após a fonte, né? Ou simultaneamente à fonte. Quando você tem pré-delays maiores, você vai destacando cada vez mais, ao ponto de conseguir até mesmo ouvir o som totalmente separado. Você bate uma caixa e faz pá, pá, né? Existem usos para isso. Você tem que ter um pouco de ouvido para poder fazer essas dosagens. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Early Reflections é o nível do primeiro conjunto de reflexões. Então, quando você gera uma reverberação, você vai ter uma primeira leva de reflexões, que são as Early Reflections, e alguns plugins permitem você dosar o volume dessas primeiras reflexões. Tá? Também existem usos para isso. Você pode aumentar ou diminuir, por exemplo, a densidade de um reverb mexendo no volume dessas reflexões. Você tem a questão do parâmetro damping, né? Que é a tradução, se eu não me engano, é amortecimento, mas eu prefiro pensar como abafamento do reverb. Alguns reverbs, principalmente os reverbs digitais no início, os mais simples, eles tendiam a ser muito brilhantes, certo? Reverbs brilhantes, eles tendem a ser um pouco mais fakes. Os reverbs na natureza tendem a ser um pouco mais velados. Então, tem utilidade um reverb mais brilhante, você pode fazer uso desse reverb mais brilhante, mas você também pode querer trabalhar essa questão do brilho, dos agudos, para, de repente, ter um resultado mais realista, e esse parâmetro do damping vai ajudar você
a controlar essa questão do brilho da reverberação. Você tem o parâmetro width, né, que é a largura. Você pode através desse parâmetro controlar se esse reverb vai soar largo, vai atuar bastante na porção side da música, ou se vai atuar mais na porção mid, na porção central da música, podendo soar até mesmo de forma totalmente mono, tá bom? Então é um parâmetro que você pode manipular, tem as suas utilidades. Aí agora tem uns parâmetros que eu coloquei aqui mais para você ter uma noção, porque você pode esbarrar com isso aí, mas que são coisas menos relevantes, vamos dizer assim, tem menos aplicação prática e técnica disso. Modulation é a variação, né? Aquele reverb ele pode ter pequenas variações de frequência, pequenas variações de tempo, pequenas variações de uma série de coisas, e geralmente você mexe nisso aí em termos de profundidade, né? A quantidade, a intensidade que essas variações acontecem, e a velocidade, o rate, a taxa de variação dessas modulações. Eu acho que isso é uma coisa que não é tão preocupante. Tem também a difusão e o density, a diffusion e density, que são coisas parecidas, né? Diffusion define a proximidade das reflexões iniciais. Então, se você tem as early reflections, se elas são mais próximas, elas são você tem que descer a difusão, você vai ter early reflections mais próximas, isso tende a ter um reverb mais denso. Se você aumenta a difusão, você espalha um pouco as early reflections, e isso vai te dar um reverb um pouco mais sutil, tá? Também tem difusão para cadeia, né? Para cadeia não, para cauda do reverb, mas isso geralmente são para plugins assim bem, né, com a taxa, com um grau de manipulação muito grande. E a densidade é o espaço entre reflexões iniciais e as subsequentes, né? Então você tem um conjunto inicial e você tem um conjunto que vem depois. Se você tem um espaçamento entre eles, você também vai ter um reverb um pouco menos denso, um pouco menos pesado. Se você tem menos espaçamento, se as early reflections são bem próximas, bem carregadas de reflexões subsequentes, esse reverb vai tender a ser mais carregadão, mais pesado, tá bom? Vai ter uma parte, agora na parte prática que a gente vai entrar aqui, eu vou mostrar para vocês as regulagens de alguns desses parâmetros. Parâmetro opa, pulei de novo a dica. A dica é, todos esses parâmetros só serão encontrados em reverb de modelagem, já falei isso. O parâmetro de delay, cara, não tem muito o que você fazer, é uma coisa bastante simples o delay. O delay, ele trabalha o eco, né, a repetição daquele som. Então, o que você vai regular é o intervalo entre as repetições. Então, as repetições elas podem estar mais próximas ou podem estar mais distantes. Então, você tem a fonte principal, faz pá, aí você vai ter o delay, pá, 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 pá. Ou você pode ter espaçamentos maiores, como eu fiz aqui, ou espaçamentos mais curtinhos, né? Pá, 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 pá. Então, isso você define pelo parâmetro time. Vale lembrar que o time, muitas vezes, você pode sincar com o BPM, né? Muitos plugins têm a função sync, que você sinca com o BPM da música. E tem também o feedback, que é junto, essa palavra não é separada. O feedback é a duração da permanência das repetições, o quanto que as repetições elas perduram. Se você tem um feedback curto, você vai ouvir poucas repetições. Se você tem um feedback longo, você tem muitas repetições sendo reproduzidas, tá bom? Então a dica é, o efeito de eco está relacionado com ambientes grandes e pode substituir reverbs longos. Para você ter o efeito de eco na natureza, você precisa que as superfícies refletoras estejam distantes da fonte, para que o som viaje, demore viajando. Quando gerar uma reflexão, essa reflexão ela vai estar distante tempo suficiente para o seu ouvido perceber a separação entre a fonte e a reflexão. Quando você tem dimensões de espaço menor,
essa reflexão acontece bem próxima da fonte, aí você não ouve eco, você ouve só mesmo a reverberação, tá bom? Então, delays podem ser pensados como uma forma de substituição de reverbs longos. Então, se você quer que dá uma sensação de um espaço muito grande para algo, ao invés de usar um reverb muito longo, você pode usar um delay. Existem também outros usos técnicos do delay, mas que é uma outra questão, a gente fala disso uma outra hora, tá? E aí sim tem a questão da dosagem, onde que existe como que a gente simplifica o pensamento sobre problemas de dosagem. Você vai ter mixagem que é seca ou você vai ter mixagem que é molhada. O que é a mixagem seca? É mixagem com espacialidade insuficiente e elementos virtualmente secos. Isso é muito, 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 muito comum, tá? Bem como é muito comum o cara mandar aquela mix chapada de reverb. Ele quer botar reverb em tudo, acha bonito reverb, chapa reverb em tudo e aí a coisa fica molhada demais, não fica legal, tá? Então você tem uma dosagem, uma boa estratégia de escolha das tracks e uma dosagem em quantidade ideal vai fazer a sua mix soar muito mais profissional. Ambiência entrega muito amadorismo. Eu vou mostrar aqui de forma prática algumas coisas que a gente falou e quero também mostrar a tabela de reverb e a gente poder mostrar um projeto de mixagem aqui que eu fiz a distribuição das tracks por alguns reverbs, alguns delays e a gente vai poder ver a coerência disso com essa tabela, também vai clarear um pouco aí a coisa na cabeça de vocês, para vocês terem um ponto de partida, né? Tudo isso que a gente falou até agora foram questões teóricas, vamos ver a aplicação dessa teoria na prática. Então, usos práticos, como devemos trabalhar com ambiências. Eu separei 3 práticas aqui que eu acho que são os 3 processos mais comuns na hora de você praticar. Primeiro é a montagem da sua sessão de auxiliares, depois é a regulagem de um plugin de reverb ou de delay, né? E por fim, a sua estratégia de distribuição das tracks e da dosagem desses reverbs para essas tracks. Eu vou mostrar o Reaper aqui para vocês. Vocês estão ouvindo o som aí do Reaper, certo? Ó. Deixa eu dar um play aqui. Deixa eu botar aqui um fonezinho. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu painel de controle da transmissão e vou baixar a minha voz. Então a minha voz ficou mais baixa aí, tá? Vocês podem agora aumentar o volume de saída do dispositivo que vocês estão usando, a placa de som de vocês. Então aumentem aí um pouco o volume de monitoração de vocês, que vai ficar melhor de vocês perceberem o que a gente vai mostrar aqui. Esse aqui é o projeto, esse aqui eu vou mostrar na sequência. A primeira coisa que eu quero mostrar é a montagem da sessão. Então se você trabalha com Reaper, vai fazer mais sentido para você. Se você não trabalha com Reaper, isso que eu vou mostrar aqui com certeza existe de alguma forma na sua DAW, tá? Vou colocar aqui uma track teste. Então vou colocar aqui opa, cadê? Coloquei uma amostra qualquer aqui, que vai ser uma caixa de bateria, né? Então, essa aqui é a caixa. Então essa aqui é a representação, nosso exemplo do que seria uma track. O que você tem que fazer para poder usar reverb da forma que consuma menos processamento? Você vai pegar, vou colocar aqui o Pro R, a gente falou do Fab Filter mais cedo, vou colocar o Pro R aqui. Aqui, Pro R, tá? Então, vou flutuar ele aqui. Então, o reverb ele está aqui numa track paralela, uma track auxiliar, certo? O que você tem que fazer é uma mandada, então na sua DAW vai ter aí algum painel de controle para você poder fazer um envio dessa sua track aqui, que contém o seu elemento, para o reverb. No Reaper é só você arrastar, certo? Então vocês podem ver que agora aqui a track de reverb, ela está recebendo, tá aqui em Receives, a track caixa, tá bom? Se eu solar, então esse aqui é o som da caixa puro. Ó. Se eu solar o reverb, eu vou ouvir só o som do reverb.
Por quê? Porque está aqui em 100% mix. Se eu descer, eu consigo controlar a quantidade de som original e som de reverb. Então agora eu estou ouvindo só o som que está saindo do auxiliar, mas eu estou ouvindo um pouco de som original da caixa, porque eu estou usando um mix aqui em 50. Você só vai fazer isso quando você estiver regulando o seu reverb, mas depois de você ter regulado, você vai voltar aqui para 100%, porque você já tem o som, original saindo da track. Aqui, nesse caminho paralelo, você quer somente o som do reverb, só o som do efeito, tá? Para que você não altere a relação de plano de volume do seu elemento, tá bom? Então, isso aqui é a forma que você tem para usar reverb de uma forma que consuma menos processamento. Você pode ver que esse reverb, que é um reverb de modelagem, não é um reverb tão pesado, mas ele consome bem mais processamento do que, sei lá, deixa eu chutar um plugin qualquer aqui, ó. Então, olha, esse plugin aqui de equalização da Waves, ele consome aí 0.14. Esse plugin de reverb da FabFilter, que é um plugin relativamente leve, ele já consome muito mais, certo? Então, se você for colocar um plugin desse aqui, uma instância dessa por track, meu amigo, vai detonar, né? Se você colocar, vou colocar aqui um plugin da Acústica Audio, que é um plugin de reverb, para vocês verem como que a tecnologia de convolução ela tende a consumir mais. Então, ó, esse reverb aqui, ele já gasta, ó, ele em uso, ele chega a consumir 3%, né? Então, é um plugin pesado, que você não consegue colocar muitas instâncias dele. Por isso que eu falo lá, se a sua máquina não é muito possante, você nem precisa se preocupar muito com isso, de usar reverb de convolução. Tá? Então isso aqui é como você faz a montagem da sua sessão. No projeto de mixagem que a gente vai analisar, eu fiz aqui, eu coloquei 4 auxiliares. Um reverb room, um reverb plate, um reverb hall e um delay. Um delay LR. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai debater. Então nas minhas mixagens eu sempre tenho uma pasta de tracks auxiliares e sempre algumas dessas pastas são pastas de ambiência. Geralmente eu não sinto necessidade de usar mais do que 4 pastas, mais do que 4 auxiliares de ambiência. 4 auxiliares de ambiência já é suficiente para eu poder montar toda a minha estratégia de de ambiências, tá? Então agora vamos para a segunda prática, que é o quê? É mostrar como que você faz a regulagem desse plugin. Deixa eu colocar aqui um plugin CSR. Então, olha só, esse aqui é um plugin de modelagem da marca T-Rex, não, da marca IK Multimídia, tá? Que é a mesma que faz os plugins da T-Rex. Ele é um plugin que você pode usar em modo bastante avançado, tá vendo? Então aqui nesse modo Advanced dele, você tem várias seções de parâmetros. Então você tem uma quantidade grande aqui de parâmetros, tá? Então quando eu coloco um plugin desse aqui na minha mixagem, antes de começar a distribuir as tracks pelos reverbs, eu faço uma regulagem desse reverb. Então vamos dar aqui uma simulada primeiro. Deixa eu colocar aqui algumas caixas, como se fosse numa música, tá? Então tem aqui algumas caixas rolando. Geralmente eu gosto de solar o reverb. Vi aqui na parte de mix e colocar 50%. Então fica 50% som original, 50% som do reverb. Acho que ficou muito próximo essas caixas. Vamos colocar as caixas um pouco mais longe. Tá, então a primeira coisa que eu faço é me preocupar com a duração do reverb, tá? Eu acho que, de maneira geral, existe uma relação entre
o tipo da música, o andamento da música, a velocidade da música e a ambiência que é possível ou que é coerente com essa música, com esse andamento, tá? Geralmente, se você tem uma música rápida, ela tende a não funcionar muito bem com ambiências longas, porque as ambiências longas podem gerar excesso de informação e poluir essa música, certo? Então, eu tenho uma preocupação de adequar a duração do meu reverb principal, vamos dizer assim, do reverb que dá a sensação geral de ambiência para a música, isso também é um conceito interessante. Eu tenho a preocupação de adaptar a duração desse reverb ao BPM, e um elemento que faz isso muito bem é a caixa, certo? Então, uma preocupação que eu tenho é na parte aqui de tempo do reverb, tá vendo? Esse reverb está regulado para 1.3 segundos. Eu tenho a preocupação de encontrar aqui uma duração que preencha bem esse espaço aqui entre as caixas. Então eu quero que esse reverb, quando estiver chegando aqui a próxima caixa, ele esteja praticamente acabando, certo? Então olha que interessante. Eu vou deixar bem curto o reverb. Então, ó, o reverb está bem curtinho, né? Não está preenchendo esse espaço, e vou aumentando até ele conseguir preencher os espaços entre as caixas. Quase lá. Ó. Quando vem chegando a última, o reverb está morrendo. Vou colocar um pouquinho mais. É um trabalho que você vai ter um certo cuidado aí para poder fazer. Ó. Eu acho que agora tá legal. Quando vai chegar a próxima caixa, o reverb tá morrendo. Então, quando eu quero regular um reverb mais longo, que são os reverbs que a gente usa de forma assim mais estratégica, eles vão em poucos elementos da mixagem, eu tenho esse cuidado de ajustar ao andamento, tá bom? Então, a primeira questão do mix, né? Você poder ouvir metade som afetado, metade som de efeito, e depois a questão do tempo. Se você tem experiência com outros parâmetros, aí você pode otimizar esses parâmetros. Então, por exemplo, na caixa, está aqui com um pré-delay de 0 milissegundos. O que significa? Que o reverb ele acontece simultaneamente ao disparo da fonte. Então, a fonte toca, automaticamente o reverb toca junto, certo? Se você aumenta o pré-delay, eu vou exagerar aqui, olha o que acontece. Vou exagerar bem. Esse pré-delay aqui, não sei porque não está dando tanto esse efeito, não. Deixa eu ver se eu coloco aqui Aquele Ebony mesmo, ele é um produto que tem até um certo excesso de pré-delay, na minha opinião. Ó, fechei ali Tá vendo que dá um atraso para vir o delay, o reverb? Então, dá um delay para vir um reverb, é engraçado isso. Então, mesmo no ponto zero aqui desse plugin, ele já tem um certo pré-delay. Não acontece simultaneamente. Se você aumentar, aí fica bem exagerado. Tem plugins que cada plugin responde de uma forma, né? Esse plugin aqui, do caso, ele não tem um pré-delay tão marcante assim. Ah, tá. Engraçado. Alguma doideira aí do plugin. Não tá com aquele pré-delay tão marcante, né? Vou mostrar só mais um aqui para ficar claro a coisa do pré-delay. Ó, esse aqui é outro plugin da Waves. Aqui o pré-delay, ó, o pré-delay está em 0. Deixa eu colocar em 50. Está acontecendo simultaneamente. Agora eu vou aumentar o pré-delay.
Esse parâmetro é interessante porque para elementos que você quer que fique bem na cara, né, como a caixa, por exemplo, mas que você quer que seja ao mesmo tempo gerado uma quantidade maior de ambiência, você separar o reverb da fonte ajuda você não afundar tanto esse reverb, tá? Uma das coisas, a gente já vou mostrar isso no slide, uma das coisas que acontece quando você coloca um reverb longo é ele afundar um pouco, afastar um pouco o elemento. Então, quando você usa pré-delay, você consegue ter o reverb em quantidades maiores sem gerar um afastamento do elemento. Então, existe uma série aqui o Diffusion, aqui, ó. Então, com o Diffusion bem baixo, você repara que o início do reverb tem mais peso. Com o Diffusion mais alto, o reverb ele começa mais soft, tá vendo? Ele não tem aquela porrada. Ó, mais suave, com mais pressão. Para elementos percussivos, um diffusion mais baixo é interessante, porque ajuda a carregar um pouco mais o peso do elemento. Já para uma voz, de repente, não tem tanta necessidade disso. Você pode usar uma difusão mais alta, uma dica mais avançada aí para vocês. Aqui o volume do Early Reflection, tá vendo? Esse é um plugin feinho da Waves, cara, mas é um plugin muito legal. Tem bastante recurso, tá? E soa bem. É um plugin que tem um som legal. Então, esse é o básico de regulagem do parâmetro. Então, você montou a sua sessão de auxiliares, você regulou os seus reverbs, a gente pode ir, então, para a questão da estratégia de distribuição.